Oi gente, eu sou a Natália. Se você tá chegando nesse canal agora por meio desse vídeo, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e a vida da sua família. O vídeo de hoje vai ser sobre leitura bíblica. Eu vou mostrar para vocês e falar para vocês uma meta que eu tracei para esse início de ano de 2022. Nunca fiz essa meta antes, eu também não sou uma pessoa de colocar uma meta no papel, os meus propósitos para 2022. Isso não funciona comigo quando eu escrevo, não sei o porquê, mas não funciona. E esse ano eu tracei essa meta totalmente diferente de ler a Bíblia de uma forma muito rápida, e nesse vídeo eu vou responder por que a gente tem que ler a Bíblia, se existe uma maneira certa de ler a Bíblia, se existe uma ordem correta e se existe algum método, alguma receita de bolo para você seguir passo a passo para que a sua leitura bíblica seja eficaz, digamos assim. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Uns 10 anos atrás eu li a Bíblia pela primeira vez e eu não segui nenhum plano de leitura bíblico. Eu não tinha uma quantidade de capítulos para ler diariamente. Eu lia de acordo com o meu ânimo. Se eu estava a fim de ler muito, eu lia muito. Se eu estava a fim de ler pouco, eu lia pouco. Eu não tinha uma quantidade correta. E eu lembro de ter terminado a Bíblia em 7, 8 meses, mais ou menos, ela de capa a capa. Um método para ler a Bíblia, será que existe? Será que tem alguma receita de bolo? A minha resposta para essa pergunta é não. O único critério que eu acho muito importante você seguir, se você se lembrar, é você fazer uma oração antes para que Deus abra os teus olhos, para que o Espírito Santo te direcione. O avião passando. Para que o Espírito Santo te direcione conforme você faz a sua leitura. Isso é muito importante. Em 2 Pedro, no capítulo tal, no versículo tal, que eu não lembro, eu vou deixar aqui, diz que a palavra de Deus ela não é de particular interpretação, mas a interpretação dela é uma só, porque ela foi escrita por homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e nesse versículo dá a entender que ela não é um livro qualquer que você vai pegar e você vai ler. Então é muito importante que você ore para que o Espírito Santo te ajude a entender tudo que nela está escrito. Eu me recordo que antes de eu ler a Bíblia pela primeira vez, eu pegava a Bíblia para ler, eu pensava, vou ler a Bíblia. E eu pegava a Bíblia para ler e eu não tinha interpretação. Eu não conseguia ler a Bíblia. É muito louco pensar nisso, porque na escola eu sempre li textos, sempre interpretei textos, mas quando se tratava da Bíblia, eu pegava a Bíblia para ler. Capítulo 5, chegava no capítulo 7, eu não lembrava que tinha lido no capítulo 1, no capítulo 5. É como se os textos, os versículos, eles não tivessem ligação alguma. Então, para mim era muito difícil. E eu entendi que era algo que eu precisava buscar em Deus para conseguir ler a Bíblia. Era algo que eu não tinha. E por ser criada no Evangelho, por ter nascido em berço cristão, com os 12, 13 anos, eu comecei a ter muita curiosidade de saber o que tanto tinha de importante na Bíblia, porque na minha cabeça eu ficava pensando, como assim, Senhora, na igreja não é o suficiente, eu tenho que ler em casa. Eu via os pastores exortando a igreja, leia a Bíblia em casa, tire o seu tempo com Deus. Então, com essa faixa de idade, de 12 para 13 anos, eu comecei a ficar muito curiosa, tipo, nossa, o que tem na Bíblia? Na igreja não é o suficiente, e eu lembro que a minha curiosidade começou a partir daí, só que por fato de eu não ter esse discernimento, esse entendimento da Bíblia, eu tinha muita dificuldade, até que eu recebi um conselho de alguém para eu fazer um propósito de oração para que Deus desvendasse os meus olhos, e de fato isso aconteceu. Eu fiz um propósito para orar 3 madrugadas e eu falei para Deus, vou começar o propósito. Isso foi uma oração que eu fiz antes de dormir. Eu falei, essa madrugada eu já começo. Não sei quanto tempo vai durar a minha oração, mas o tempo que durar ela, eu só vou te pedir para que o Senhor abra os meus olhos espirituais, me dê sabedoria, discernimento, para eu ler a Bíblia e eu entender a tua palavra, o que o Senhor diz. E de fato a oração super resolveu para mim, porque eu orei quando terminou as 3 madrugadas, eu peguei a Bíblia para ler. Ai, gente, foi a melhor sensação do mundo para mim ler a Bíblia.
Eu lembro que na época que eu tava lendo, eu queria enfiar na cabeça das pessoas a importância de ler a Bíblia. Tipo, ler a Bíblia, eu falava com muita paixão da Bíblia. E falo até hoje porque foi uma experiência maravilhosa. E por eu saber que esse momento é muito importante, demorei muito para fazer um propósito de leitura bíblica de novo. Tô fazendo esse ano. Não que eu não li os outros anos, eu li, mas livros separadamente, eu nunca mais li ela inteira. Então eu fiz o propósito esse ano de 2022 de ler ela inteira em 3 meses. Eu terei que ler entre 13 e 14 capítulos para completar ela em 3 meses. Não é uma meta fácil, só que a gente, por muitas vezes... A gente não, vou falar de mim, porque eu não conheço você que tá assistindo esse vídeo. Por muitas vezes eu faço planos assim, propósitos, o que eu pretendo pro ano que se inicia. E eu acho que eu tenho negligenciado um pouco a leitura da palavra, então eu acho que é algo super importante que eu tenho que fazer. Mais sério, assim, esse ano é o que eu pretendo, no caso. E é isso, gente. Então, não existe uma receita de bolo, não existe um método correto. Só leia, só ore, ou melhor, para que o Espírito Santo te ajude nesse propósito, te ajude na sua leitura, te dê sabedoria, te dê discernimento. Eu lembro que quando eu orei há 10 anos atrás, depois que eu já tinha começado a leitura bíblica, eu pedia para Deus o dom da palavra, eu pedia para Deus o dom enfim, de conseguir montar um esboço, e é muito gostoso hoje eu ler a Bíblia, ver alguma história, eu pensar, nossa, que história fantástica, e eu lembro de várias outras passagens que dê para encaixar na passagem que eu li, e eu consigo fazer um esboço com muita facilidade. Os vídeos que eu tenho feito aqui pro YouTube é difícil, a maioria não tem esboço. Eu sento e falo, Senhor, agora eu preciso de uma mensagem, e coincide de eu ter lido alguma passagem recente e Deus me dá ali o que falar no momento que eu começo o vídeo. Então isso pra mim tem sido muito gratificante, muito gratificante mesmo, é muito bom assim. E é isso, gente, não negligencie seu momento com o Senhor. Há 8 anos atrás eu aprendi que Deus antigamente ele falava aos nossos pais, né, aos antigos, Abraão, Isaac, Jacó, por profetas, mas nesses dias ele fala conosco através da palavra, através do seu filho Jesus. Então é a Bíblia, é muito importante você ler a Bíblia. Não que eu desacredite de profecia, longe de mim isso, porque Deus já usou muitas pessoas para falar comigo em profecia, em revelação. Só que a gente tem que priorizar o nosso momento com Deus, a nossa leitura da palavra de Deus, porque muitas vezes Deus vai falar conosco através da palavra. Eu tenho uma promessa do Senhor, e essa promessa não veio através de uma profecia, foi algo que Deus falou comigo na palavra e se confirmou depois pela profecia. Isso tudo que eu tô falando pra vocês é bíblico, tem respaldo bíblico pra isso. Então, primeiro, se você tá precisando de uma resposta, se você tá precisando que Deus fale com você, não procure profetas. Primeiro, leia a Bíblia, e se Deus usar alguém, vai ser só para confirmar aquilo que ele já falou com você na palavra, que foi o que aconteceu comigo. Depois Deus usou pessoas para falar comigo a respeito daquilo que ele já tinha ministrado ao meu coração, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Então é isso, gente. Leia a Bíblia. Eu quero deixar um versículo que fala que... Deixa eu lembrar. Eu esqueci o versículo, mas eu vou deixar aqui o versículo, que a palavra de Deus é zica, é essencial. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se, ore antes de ler a Bíblia, não existe uma receita de bolo. O que existe e é primordial é a sua disposição, você se prontificar e falar que vai ler a Bíblia, enfim, fazer seu propósito com o Senhor e buscar intimidade com Ele, buscar ouvir a voz de Deus através da palavra que é Jesus. É isso, que Deus abençoe vocês. Daqui 3 meses eu volto falando sobre a minha experiência, como tem sido ler a palavra do Senhor, o que eu tenho aprendido, quais passagens falou mais comigo.
E é isso. Que Deus abençoe você, a vida da sua família. Não esqueça de se inscrever de novo, deixar o seu like, curtir esse vídeo, enfim, compartilhar para os seus amigos. E que Deus abençoe você. Antes de terminar o vídeo, vocês repararam no meu quadro? É um cenário novo. Na verdade, gente, esse quadro já era pra estar na parede, eu comprei ele recentemente. E a gente não pôs na parede ainda, como ele não tá na parede, eu falei, quer saber? Vou fazer um fundo pro meu vídeo com quadro e meu sofá. Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.